Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira e vamos louvar o nosso Deus nesta semana, dos novos decididos. Vamos cantar este hino, Jesus me transformou. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Que Deus continue abençoando toda a família Jerusalém. Forte abraço. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos recitar o tema e divisa dos novos convertidos. Nosso tempo, buscando o conhecimento de Deus para servir acima da média. Nossa divisa, porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 13:18a. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor por mais um ano neste ministério, mais um ano em que estamos em uma semana dedicada aos novos decididos, de uma forma especial, diferente neste ano, mas eu quero louvar o nome do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te rendemos graças por tudo que tu és e sempre hás de ser. Fala aos nossos corações, que a tua palavra ache e encontre morada em nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar, refletir um pouco no livro de Ezequiel 3, do 17 ao 21, que diz: Filho do homem,
eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a minha palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Meus irmãos e irmãs, este tem sido um ano atípico. Estamos vivendo um tempo que talvez não imaginássemos viver, onde vivemos um novo normal. O mundo parou diante de um inimigo invisível e desconhecido, onde eu creio que milhões talvez tenham parado para refletir sobre todo este terror na terra. Este tem sido um ano muito complicado, mas eu creio que o Senhor está falando com o seu povo, através de tudo isso, e não só com o seu povo, mas com toda a humanidade. É um ano em que devemos parar para refletir sobre tudo isso que estamos vivendo, em que o mundo, eu digo, as pessoas no geral, deveria, como eu disse há pouquinho, ter refletido sobre suas ações, mas ao contrário, eu tenho visto muita obstinação, um povo duro de coração, alheio é o que me parece, o que tem parecido a tudo isso, avesso ao horror. Eu não digo todos, mas uma boa parte, uma grande parte, eu não sei se por estresse, por causa deste confinamento, do afastamento, acho que parece que as pessoas estão explodindo. No livro de Ezequiel, nós podemos ver o Senhor chamando o profeta a falar com seu povo. E a mensagem é dura, pois ele nos fala sobre a responsabilidade que temos como cristão de anunciar a sua palavra. E que palavra dura e de repreensão, de arrependimento, chamando o seu povo ao arrependimento, a humanidade no geral. E o Senhor Deus dá para ele comer o rolo, quando diz: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era mais doce como mel. Esta ordem que o Senhor dá para o profeta é para que o profeta seja fiel à mensagem de tudo que o Senhor ordena ao profeta para que fale ao povo. Eu tenho particularmente refletido muito sobre este tema, mediocridade. Ouvimos muitas pregações neste ano sobre este tema, mas o que tenho feito para ter uma vida cristã que, no mínimo, seja acima da mediocridade? Quando temos visto a Igreja de Cristo na terra gemer, chorar, onde a mensagem do Evangelho tem sido deturpada com tantas heresias e apostasias. O que temos feito com a pregação do Evangelho?
onde princípios e valores cristãos têm sido perdidos, onde o liberalismo tem invadido nossas igrejas e muitas vezes nós aceitamos, onde o mundanismo igualmente tem sido trazido para dentro das nossas igrejas. Que tipo de servo tenho sido? Como temos nos comportado? Muitas vezes barganhando com a palavra do Senhor, nos assemelhando ao mundo de todas as formas, atos, gestos, atitudes, vivendo de uma forma medíocre, achando que são estratégias para ganhar almas para Cristo, e vamos vivendo essa vidinha, abre aspas, nos enganando, mas não enganando ao Senhor, usando dessas estratégias, como falei, para parecermos mais com o mundo. Precisamos despertar e verdadeiramente deixarmos as velhas práticas, abandonarmos o Egito, parar de se modernizar ou querer modernizar o Evangelho e parecer mais com o mundo que com Cristo. Eu aprendi com os nossos irmãos pentecostais, eles dizem que quando nós fazemos isso, nós estamos amassando barro para Faraó. Não queiramos continuar nesta servidão, achando sempre que tudo é exagero. A mensagem é dura e é para todos, novos e velhos. No livro de Ezequiel, assim como também no livro de Jeremias, e eu acabei de estudar esse livro faz um pouco de tempo, o Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento, a voltar para Cristo, abandonando as práticas mundanas que aquele povo pecava e cometia suas atrocidades e não se arrependia. A gente tem sido chamado a não viver uma vida medíocre, a não se envergonhar do Evangelho, pois Deus não mudou, Ele não muda, Ele jamais mudará. É um atributo de Deus, Ele não vai mudar. Não pensem dessa forma. Ele fala com o profeta que diga ao povo, a nós, sobre a responsabilidade que temos em falar, em anunciar as boas novas, trazendo também para as nossas vidas, a seguir os passos de Jesus. Precisamos viver aquilo que diz a palavra do Senhor, a carregar a nossa cruz e seguir. A igreja precisa de um avivamento urgente, agora, para ontem, de crentes que orem mais, se dobrem mais, se submetam mais ao nosso Deus, que deixem os bancos e saiam para evangelizar na rua, no seu bairro, na sua cidade, porque muitas vezes é maravilhoso quando você tem o chamado de estar em outras nações, de estar no sertão. É maravilhoso, mas não podemos esquecer a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro. Não podemos ter aqueles pensamentos que eu tenho visto até alguns crentes falando ultimamente. Ali já foi evangelizado, não precisa evangelizar mais. Já falamos demais de Jesus aqui nesse bairro, nessa rua. Não pensem assim, porque Cristo não pensa e jamais pensará dessa forma. As gerações, elas vão se renovando, pessoas vão nascendo, crescendo, e isso vai acontecer sempre até que Cristo volte. Que as pessoas sejam resgatadas para Cristo, como nós fomos um dia. Que haja conversão, salvação, como ser um crente saudável, que cresce na graça e no conhecimento, que come e bebe desta palavra e que está acima da média, se a igreja não permanecer fiel à palavra do Senhor. Este tempo de distanciamento não deve ser de enfraquecimento, mas de fortalecimento, de reflexão. Eu nunca havia assistido tantas pregações como agora e tenho sido grandemente edificada, muito, tratada, e tenho estado inquieta, porque uma igreja
As igrejas, eu digo no geral, eu estou falando das igrejas no geral, elas precisam avançar no reino de Deus, precisa haver conversão, precisa sim haver salvação, nós somos um instrumento. A palavra está dizendo vá, o Senhor está dizendo vá, pregue. Ele não está dizendo que eu vou convencer, quem convence é o Espírito Santo. Esse Espírito que levantou o profeta Ezequiel, o Espírito Santo de Deus, é que nos levanta, é o poder de Deus em nossas vidas. E nós precisamos parar de achar de querer até fazer estatística, não se preocupe, mas se preocupe em ser verdadeiro, em ser autêntico, em falar desta palavra, não tenha medo, não se intimide. Nunca eu vi tanto a igreja parecer que está retrocedendo, e que seja só parecer, e que isso nunca venha acontecer. Embora nós estejamos passando por um período em que precisamos nos recolher um pouco, mas eu creio que esse pouco é para que a gente faça uma viagem para dentro de nós mesmos, junto com o Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa ter uma intimidade maior com Deus, para que a gente seja fortalecido com essa palavra, que não esqueçamos os nossos cultos domésticos, dentro da nossa casa, ou mesmo sozinhos, quando na nossa casa só for nós mesmos. Que a gente procure estar se achegando mais a Deus, porque eu creio que este é um tempo de nós como crentes nos dobrarmos mais e orar mais pela humanidade, por nós quanto povo de Deus também, pela nossa parentela, não desistir disso nunca, jamais. A igreja somos nós, tudo isso vai passar. E o que terei aprendido, crescido com tudo isso? O mundo está gemendo, se contorcendo, o campo está cheio, e o Senhor está chamando sua igreja ao despertamento, que o Senhor avive a sua igreja, seu povo, ou continuaremos vivendo uma vida medíocre, insossa, anímica como cristãos. O Senhor nos chamou para estarmos acima da média, prostrados e submissos à sua vontade, vivendo o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus em nossas vidas. Não é hora de retroceder, mas de avançar no reino de Deus. Que sejamos remanescentes, que não venhamos nos dobrar ao mundo, seus costumes e encantos, sempre achando que tudo é exagero, fanatismo, bitolação, e nunca nada é demais. Vamos nos moldando ao mundo quando a palavra nos diz exatamente o contrário, que nós possamos influenciar o mundo com as nossas ações, testemunhando de Cristo, que sejamos mais misericordiosos, piedosos, compassivos, que amemos mais, porque a própria palavra nos diz que se a gente diz que ama ao Senhor, mas a gente não ama ao nosso próximo, ao nosso irmão, então nós somos mentirosos. Que nós possamos praticar mais esta palavra, comer, sorver, beber, digerir, que nós possamos avançarmos no reino de Deus, nesta geração, hoje, agora. O Senhor nos chama hoje, agora. E a volta de Jesus está, não é às portas, é a porta. E isso pode ocorrer, meus irmãos, em uma fração de segundo, em uma fração de centésimo de segundo. E vai ser assim, um estalar de dedos, um piscar de olhos. E o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Você foi chamado, seja para pregar para 1, para 2, para 10, não importa. Alguém precisa te ouvir. Você foi chamado para ser usado com o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Que a palavra ache, encontre morada em nossos corações. Que o Senhor avive a sua igreja.
que a sua igreja venha se levantar de joelhos dobrados, que a nossa nação venha se dobrar, que o Senhor chame de volta os pastores perdidos, as ovelhas perdidas, aos que apostataram e abandonaram a fé, que o Senhor resgate o seu povo, que as igrejas que pregavam a verdadeira palavra e hoje são fechadas sobre a face da terra sejam abertas, que o mundo veja Cristo em nós, que possamos viver esta palavra verdadeiramente, em nome de Jesus, amém.